E aí, sabe quando a gente lê um texto científico e parece que ele é a mais pura verdade? Não soa como a opinião de alguém, mas como um fato? Pois é. Como se consegue esse efeito? Essa é a grande questão da escrita científica, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, as técnicas por trás de um texto objetivo e convincente. Para começar, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada na diferença. De um lado a gente tem: eu afirmo que a inflação corrói o salário. Percebe? O foco está todo no eu. Agora, olha a outra frase. A inflação corrói o salário. Pronto. A afirmação parece que se sustenta sozinha, vira um fato. Essa pequena, mas poderosa mudança é a chave de tudo que a gente vai conversar. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de escrita objetiva. Depois, vamos ver como neutralizar a nossa própria voz no texto, com direito a um checklist bem prático. Em seguida, vamos aprender a fundamentar os argumentos, a diferenciar a autoridade de consenso. E, para fechar, uma pergunta provocadora. Será que a objetividade é, no fundo, um artifício? Então vamos lá, nosso primeiro ponto. O que é a escrita objetiva? E aqui já vem a primeira grande sacada. O segredo não é não ter uma opinião, mas sim criar o que os especialistas chamam de efeito de sentido de objetividade. É uma técnica, uma construção. E o que significa esse efeito na prática? Basicamente é tirar o autor, o enunciador, dos holofotes e colocar a informação, o enunciado, no centro do palco. A ideia é fazer o conteúdo parecer que existe por si só, como se fosse uma verdade independente de quem escreveu. Certo, entendemos o conceito. Mas como a gente faz isso? Aí, entramos na segunda parte. Vamos aprender a neutralizar a voz de quem escreve. É aqui que a mágica acontece, onde a gente aprende a apagar as nossas marcas para deixar a informação brilhar. Exatamente, o grande objetivo é este: fazer as frases soarem como fatos que existem no mundo, não importa quem as tenha escrito. Isso cria uma impressão de autoridade muito forte, sabe? É como se a própria realidade estivesse falando através do texto, e não uma pessoa com suas opiniões. E agora, a parte que todo mundo gosta: um checklist. São passos práticos, diretos ao ponto, que podem ser aplicados agora mesmo para deixar qualquer texto com uma cara muito mais impessoal e objetiva. O checklist é bem simples. Primeiro passo: fuja da primeira pessoa. Adeus, eu acho, na minha opinião. Segundo, prefira construções impessoais, como pode-se garantir ou constata-se que. Terceiro, use as palavras no seu sentido literal, o denotativo. Num texto científico, Lua é o satélite da Terra e ponto final. E o quarto passo: mantenha a formalidade. Gírias e linguagem muito coloquial acabam tirando a credibilidade do texto. Muito bem. A gente já sabe como soar de forma objetiva. Mas só isso não basta. Uma afirmação neutra precisa ser convincente. Então agora vamos ver como dar peso aos nossos argumentos, como transformar o que a gente diz em uma tese forte. Basicamente, temos 4 grandes pilares para isso: o argumento de autoridade, que é citar um especialista; o apoio na consensualidade, que é usar uma verdade que todo mundo já aceita; a comprovação pela experiência, mostrando dados e fatos; e, por fim, a fundamentação lógica, ou seja, construir uma relação clara de causa e consequência. E olha só que exemplo fantástico do poder da comprovação pela experiência. Um gráfico de mortalidade infantil como este, ele é muito, mas muito mais poderoso do que simplesmente afirmar que a saúde precisa melhorar ou mostrar uma foto emotiva. Os dados falam por si e criam esse efeito de uma verdade quase inquestionável. Agora vamos dar um zoom em 2 daqueles pilares que podem gerar um pouco de confusão. Porque, veja bem, existe uma diferença crucial entre citar uma autoridade e usar o senso comum, o consenso geral. É importante não misturar as coisas. A diferença toda está na fonte da informação. O argumento de autoridade vem de uma pessoa específica, um especialista, tipo, conforme afirma Bertrand Russell. Já o apoio na consensualidade vem de uma ideia geral, um consenso da sociedade, como o investimento na educação é indispensável. Os dois podem ser úteis, mas vêm de lugares bem diferentes. E com isso a gente chega na nossa última reflexão. Depois de aprender todas essas técnicas para construir um texto objetivo, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que a objetividade, no fim das contas, não passa de um artifício? Uma estratégia de persuasão? E a resposta, segundo a análise, é: sim, é um artifício linguístico.
Sabe por quê? Porque por trás de todo o discurso, não importa o quão neutro ele pareça, sempre existe uma pessoa com uma visão de mundo, com uma intenção. A objetividade científica não é a ausência de um ponto de vista, é uma maneira de apresentá-lo. O que nos deixa com uma última pergunta para a gente continuar pensando. Se a objetividade é uma construção, uma ferramenta, como é que a gente diferencia um argumento bem fundamentado de uma manipulação inteligente? A resposta está em analisar de forma crítica os fundamentos que a gente viu hoje. É isso que separa a boa ciência da retórica vazia.